O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende votar a PEC do voto impresso auditável no plenário amanhã. Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro admitiu dificuldades para a pauta avançar no Legislativo. Em entrevista à Rádio Brado, Bolsonaro voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que ele apavorou parlamentares para barrar o avanço do voto impresso auditável. Vamos acompanhar um trecho. O presidente Arthur Lira confirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Ainda sobre esse tema, mais uma informação. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse que a PEC do voto impresso auditável será derrubada de forma acachapante na Câmara dos Deputados. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar voltou a frisar que deseja ver o fim da discussão sobre o tema rapidamente para tratar outros temas julgados por ele como mais importantes. O nosso primeiro tema, então, do programa desta segunda-feira, vamos direto a Brasília. José Maria Trindade, é esse mesmo o clima, Zé? Pessimismo, até por parte dos apoiadores da PEC, as chances de aprovação amanhã são pequenas. Conta pra gente, Zé, boa noite. Pois é, muito boa noite, Vitor, boa noite, Ana, boa noite, Bruna. É uma situação de, vamos dizer assim, só de cumprir tabela, né? A maioria do Congresso Nacional nunca engoliu muito essa defesa do presidente Jair Bolsonaro para recuar ao voto em papel, ao voto impresso. Na verdade, Vitor, esta decisão do presidente da Câmara, o Arthur Lira, é exatamente no sentido de definir de uma vez por todas que se trata de um assunto que já está vencido, um assunto que já está ultrapassado diante do debate inicial. Olha só, essa acusação do presidente Jair Bolsonaro é muito grave, né? Ele está dizendo de que ministros do Supremo Tribunal Federal estão pressionando deputados que têm problemas na Justiça. Não são poucos os deputados que têm problemas na Justiça e que são julgados exatamente no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia jamais ligar para um parlamentar pedindo um voto. Não se trata de uma sugestão, não se trata de um trabalho de lobby, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele toma uma ação assim, é quase uma Zé, já te devolvo a palavra para que você conclua o seu comentário. A gente está com alguma dificuldade aí na formação da imagem que está chegando para a gente aqui de Brasília. Já o Zé Maria completa o comentário dele. Antes, queremos ouvi-la. Ana Paula Henkel, com a gente aqui direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Bruna, que bom ter você aqui. Sempre te escutando antes da gente entrar aqui. Que bom que a gente conseguiu te roubar hoje lá do 3 em 1. E boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, é como o Zé colocou, né? Vai ser jogo para cumprir tabela, mas o interessante disso tudo é que os nomes aos bois serão dados, né? A gente vai ver exatamente como cada parlamentar votou, e isso vai ser muito interessante, porque da mesma maneira que, como o presidente Bolsonaro disse, que o ministro Barroso amedrontou alguns parlamentares, é bom que eles tenham medo das urnas também, né? As eleições estão chegando e a nossa população parece que sabe hoje a escalação da Suprema Corte, a escalação dos ministros, dos ministérios, dos parlamentares, muito mais até do que a escalação da seleção brasileira. O que é uma boa notícia, né? O Brasil ele está apresentando aí uma maturidade política desde de dentro ali da Lava Jato, do que a Lava Jato apresentou para o Brasil, as oportunidades que a Lava Jato deu, né? O banho de justiça que a Lava Jato deu, mas não apenas isso, mas o banho de vontade de cada cidadão brasileiro de querer entender todos os personagens, todos os players da Lava Jato que tinham alguma coisa com qual parlamentar, e isso é muito interessante. Eu acho que a gente colocar aí os pingos nos is no plenário, ver exatamente como cada parlamentar vai votar,
Isso vai ser muito importante, porque essa pauta, para mim, no nosso horizonte aí de tantas reformas que a gente tem que passar, tantos pratinhos que a gente tem para rodar, né, como eu costumo falar aqui, essa, sem dúvida nenhuma, é uma pauta importantíssima para o nosso horizonte de reformas, porque a próxima reforma, quem sabe, né? A gente não, é difícil a gente falar disso agora, mas quem sabe uma reforma política e passando uma reforma política, outras reformas virão. Mas sem eleições limpas, sem aí a lisura do campo eleitoral, fica muito difícil. E é importante a gente sempre falar aqui que, por mais que o presidente Bolsonaro esteja falando dessa pauta sempre, todos os dias, essa não é uma pauta do presidente Bolsonaro, não. Essa é uma pauta legítima, inclusive de outros partidos. O próprio Novo defendeu essa pauta, a PCdoB defendeu essa pauta, PSDB defendeu essa pauta. E por que agora essa histeria? Por que agora esses movimentos aí sincronizados com o judiciário numa organização nada republicana para derrubar uma pauta legítima da nação brasileira e não do presidente Jair Bolsonaro? Bom, agora sim, aproveito para dar as boas-vindas aqui a Bruna Torlai com a gente hoje aqui participando de Os Pingos nos Is. Bruna, seja bem-vinda. Como a Ana já assinalou, um prazer ter você aqui, ter te roubado aí do 3 em 1. Começo te pedindo as suas impressões, Bruna, a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que está sendo discutida no Congresso Nacional, do voto impresso auditável. O caminho parece bastante difícil agora, né? Tem a votação em plenário amanhã, mas ao que tudo indica, um cenário difícil para aprovação. Boa noite para você, Bruna, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, boa noite, Vitor, Ana Paula, Zé Maria, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu acho interessantíssimo, porque o Barroso no passado, vamos nos lembrar, né? Como é que o Barroso se destacou? É aquele cara que brigou com o Gilmar Mendes, que dizia que o Gilmar Mendes envergonhava esta casa e todo mundo achava graça até naquela época. O Barroso, ele quis se colocar como alguém contra a corrupção e agora ele está demonstrando que ele tem ali alguns, digamos, dossiês vergonhosos, vexaminosos de alguns deputados e está usando isso como chantagem para evitar que este anseio popular por mais transparência nas eleições seja barrado. Então, olha o cúmulo da hipocrisia. O Barroso hoje representa, na cena política brasileira, o cúmulo da hipocrisia numa figura qualquer, né? Então, é alguém que está chantageando parlamentares. Se ele realmente fosse um sujeito tão preocupado com corrupção como ele se mostrou no passado, evidentemente ele já teria aí colocado na mesa os processos contra todas essas figuras. Não, como um bom advogado de defesa de poderosos que usa um cargo público para fazer esse tipo de papel, ele, na verdade, simplesmente está aí chantageando as pessoas para evitar que uma pauta importante passe. O que me chama atenção também nessa questão, Vitor, é que a gente tem ali já esse joguinho, né, entre Arthur Lira e Marcelo Ramos, de policial bom, policial mau. Então, Marcelo Ramos vai lá e desce a lenha na PEC, enquanto Arthur Lira diz não, vamos votá-la, etc. Né? E esse é o jogo perigoso do Centrão, né? Com o qual o Bolsonaro sabe muito bem que ele tem que tomar cuidado, né? Mas é um jogo perigoso na medida em que todos eles são figuras corruptas que têm sim o rabo preso, têm sim dificuldades em enfrentar de maneira digna o Supremo. São figuras, são todos políticos profissionais, né? Então, na verdade, é o contexto Brasil que impede que passe a PEC. Não é uma questão simplesmente de momento, de se a matéria é importante ou não. O TSE, se fosse sério, estaria discutindo qual método de auditagem seria aplicado. Se é impresso, se é por assinatura eletrônica, você tem outros meios. Não quer fazer o impresso? Tem outros meios. Mas não é isso. O TSE vai lá fazer chantagem com o parlamentar e os parlamentares, políticos profissionais, fazem o joguinho de sempre. É isso que a gente tem nesse momento.